Boa tarde. Vamos começar. O título nesse assunto já remete a uma outra disciplina, né? Que é a filosofia da religião. Apesar que a nossa disciplina é ensino religioso. Mas a filosofia, ela, quando vocês vão estudar mais à frente, lá no ensino médio, vocês vão ver que ela não é uma ciência, como a história, geografia, matemática, biologia, que tem no ensino médio, entre outras ciências que têm um objeto de estudo ali para ser analisado. A filosofia é mais um ato, uma ação, questionamentos, indagação, análise. Posso resumir para vocês que é o ato de questionar tudo, né? E eu costumo dizer que a filosofia ela pode ser um verbo no sentido do seu conceito na sua ação, na sua existência, o seu propósito. É um verbo porque sempre vai ser uma ação. Por isso que eu digo, indagação, reflexão, dúvidas, questionamentos. E até naquela questão dos verbos, eu filosofo, você filosofa. Filosofia é um ato, uma ação. É um estar, pode ser também. É um conviver, é um sentir. Por isso que ela não só por isso que eu falei, mas por fato de não ter um objeto de estudo específico, ela não é considerada uma ciência. Então, por mais que eu estou falando filosofia para vocês, ela traz aqui, justamente eu trazendo ela, como ela não é uma ciência, e sim uma ferramenta do conhecimento, facilitar a compreensão do conhecimento, facilitar a compreensão de tudo, das coisas. Porque até no significado da palavra filosofia, que no grego significa apego, amizade ou amor ao conhecimento. O filho vem de apego, amor, no sentido grego. E Sofia, que a gente pronuncia Sofia, né? Filosofia. Sofia significa no grego sabedoria. Então, é tudo que é ligado ao conhecimento, ao questionamento, né? À construção da lei do nosso conhecimento, do conteúdo, alimentação da sabedoria, da lógica, né? Então, trago ela aqui justamente para a gente compreender melhor a questão da religião no sentido geral. Então ele começa, a filosofia da religião é a parte da filosofia que se ocupa a examinar racionalmente as explicações religiosas. Ele está aqui na página. Podemos entender a religião, de uma forma ampla, como um sistema de crenças e as práticas a elas referentes. Em quase todas as culturas há pelo menos uma expressão que possamos chamar de religiosa. Essas expressões diferem entre si quanto à origem e conceitos principais, mas costumam partir da tentativa do homem de encontrar respostas a problemas para os quais a razão humana não seria suficiente. Uma pergunta bastante inquietante e que ainda não podemos responder, precisamente por meio da ciência, é a respeito da vida após a morte. Você vê que a gente pode ver aqui em cima, voltando para o início, tenta examinar de forma racional certas explicações religiosas. Esse racional aqui que não só a filosofia traz, apesar de não ser uma ciência, mas é um, um parâmetro de exame, né, de análise de qualquer coisa de forma mais científica. Então, apesar de não ser ciência, ela assume alguns pontos científicos quando se propõe em analisar as questões que ligam a fé, as próprias religiões em geral, as crenças, questões espirituais, místicas, como a gente viu nas últimas aulas, a mística e a espiritualidade. Então, ela quer, de forma, eu acredito, não muito objetiva, examinar todas essas questões de um ponto de vista científico, porque esse racionalmente, que a gente vê aqui em cima, é justamente ligando a, na medida do possível, certos tipos de apoio no mundo físico, né?
mundo material, ou que a própria ciência fala, mundo real. Apoio no sentido de comprovação. Você poder comprovar. E a gente vê muitas vezes alguns rituais de algum tipo de crença que muitos especialistas tentam ali explicar certas explicações medicinais, por exemplo, reações mentais, reações psíquicas, uma reação também de algo que foi ingerido, né? Sempre querendo negar alguma explicação que o conhecimento ali que a pessoa, o profissional dela, especialista, tenta explicar tudo, tenta ali trazer uma explicação palpável, né? Uma explicação pode ser tocada, no sentido de analisada, ler, entendidas por todos, e não uma explicação que você tenha que acreditar, né? Simplesmente não acreditar, como a fé de fato é, né? Como a gente viu, a gente vem vendo nas aulas, né? Nas aulas anteriores. A fé a gente sabe que é algo que a gente não pode verificar. E é uma palavra que eu até usei para quem estava nas aulas que eu dei, a única aula que eu dei, na verdade, presencial, né? Nessa retorno do híbrido, eu falei da mensuração. Eu vim falando também nas aulas remotas. Mensurar é você poder medir, sentir ali a textura, por exemplo. Mas não é questão de medir, descrever, compreender ali os tamanhos, a dimensão, né? A ocupação ali do espaço. Então, é algo que não se pode ser mensurado. Existem momentos que podem ser sentidos, mas são percepções. Em várias religiões e várias crenças, a gente percebe que esses momentos, quando são descritos, né, analisados em estudos específicos sobre essas religiões, teologia também, por exemplo, existe o sentir, não são os momentos, são as experiências. E ela, por mais que a pessoa que passou por aquela experiência, ela muitas vezes tenta explicar, passar o que ela sentiu, o que ela passou. Mas, por mais que ela lembre do jeito que ela experienciou aquilo ali, ela não consegue muitas vezes descrever de forma exata. As próprias pessoas falam isso, né? Não consegue escrever porque é algo que, de acordo com cada testemunha, muitas vezes é algo sobrenatural, por exemplo. Quando a explicação que a ciência pode dar para isso, por exemplo, dentro do contexto ali que a pessoa não consegue descrever com exatidão o que viu, naquele momento ali sobrenatural, né? Paranormal, digamos assim, é que temos questões de dimensões, né? Criaturas de outra dimensão. A gente poderia trazer a física para essa explicação que estuda as dimensões, né? E o mundo espiritual seria uma dimensão que, para o mundo material, ele não é alcançável na condição mortal, né, da vida. E quando esse mundo de outra dimensão acessa, o que é observado pelas pessoas que experienciam esses momentos paranormais, esses momentos espirituais, você não consegue compreender por causa da compreensão limitada da nossa dimensão, né? Seria uma explicação mais científica. Então, a filosofia também poderia vir, neste caso, com seu exame racional, tentar ver por esse lado, né? Essas questões, mas essa questão de dimensão ela analisa, né? Trouxe essa formação, é mais uma questão de física, né? Mais especificamente física quântica, uma coisa bem complicada, né? Não vou nem explicar aqui porque vai fugir do assunto. Então, eles poderão ver mais à frente no ensino médio em física, né? Uma outra nova disciplina, que também é uma ciência. Então, tentar querer construir uma ponte de respostas, entendimento entre tanto algumas ciências, como a própria física, eu falei, a história, a geografia, e um processo de análise filosófica, né, tenta buscar respostas que sejam, como eu falei, mensuradas. Né? E eu falei que a fé, a espiritualidade também, a misticidade também, em suas definições de cada uma, né, elas se revelam algo essencialmente não material. Né?
A essência do mundo religioso, por exemplo, não vou ficar falando dos três separados toda vez, mas eu vou falar questão, posso dizer, um mundo imaterial, espiritual, né? O mundo espiritual, o mundo religioso, essencialmente eles não se baseiam em algo palpável, né? Observável com os olhos, como a gente observa uma cadeira, por exemplo, como a gente vê uma distância, ou seja, como eu falei, não é mensurável. Muitas vezes é observável por experiências, como eu falei, não muitas vezes compreendidas, que aquilo ali difere da nossa realidade material, por exemplo. Foge ao cotidiano. E isso que foge ao cotidiano, foge à realidade, foge também das explicações que há vários campos do conhecimento, várias ciências tentam entender de forma racional. Né? Lembrando que esse racional é uma questão da ciência. Muitas vezes a palavra racional é ligado para a gente pode ter lado a lado, outro a lado, né? A lógica. Lógica também pode ser é o que segue um sentido óbvio, né? Por exemplo, uma bola, né, que tem um formato esférico, um golfe, né? Tem ali a bola de golfe e com várias tacadas, por exemplo, ou uma única, né? Se for muito certeiro, a bola vai em direção ali ao orifício fica no chão, né? Formato circular e cai e entra dentro dele. Né? Se tivesse outro formato, um triângulo que fosse menor do que a bola dos lados, né? A bola não entraria, poderia ficar só apoiada. O racional, o lógico, né? Seguindo a razão, é que para que a bola entre, ou qualquer outro tipo de objeto ali do esporte, entre o formato ali da local que ele deve entrar, né? Para finalizar ali a jogada, tem que ser do formato do objeto, né? E, de preferência, no formato seja maior, né? Para que a entrada, né? A possibilidade de acerto seja maior. Então, isso seria uma explicação do que é seguir a lógica. Seguir a lógica é um caminho para você obter uma resposta, um resultado positivo, né? Tem aquelas questões das coisas óbvias que eu falei, até as próprias redundâncias, né, são lógicas. É lógico, né? As pessoas usam a palavra lógico para dizer que aquilo é óbvio também. O lógico, ele é também óbvio. Lógico que ele pode muitas vezes não estar tão óbvio, porque certas lógicas requerem, né, uma análise profunda. Que seria uma análise profunda quando a gente fica em dúvida de algo, a gente fica pensando se deve fazer, a gente muitas vezes fica lá imaginando possíveis resultados. A gente pode usar uma palavra que não é muito usada no dia a dia, né? Seria deliberar. Deliberar é ficar lá vendo as possibilidades, tomando decisões. Isso é bom porque sempre no momento de a gente para refletir sobre algo que a gente quer fazer, a gente vê ali os possíveis benefícios, né? Se tem mais pontos negativos, não tem nenhum benefício, a gente geralmente, seguindo a lógica, né? A gente tende de forma óbvia a querer executar algo que tenha pontos positivos para a gente. Se tiver só pontos negativos, a gente não vai fazer. O óbvio é que a gente não faça. Então, às vezes não está ali diretamente a lógica, né? Mais nítida, então a gente cabe ficar ali um momento de reflexão. E é sempre bom essa análise mais detalhada. E com uma análise mais detalhada, a lógica que essa razão, que esse racionalmente, né, a filosofia quer examinar, ela só pode ter um pouco de razão, mesmo que ligada até à própria ciência, com uma análise profunda. Se não tiver uma análise profunda de qualquer tipo de conhecimento, seja ele do mundo material, seja ele do mundo espiritual, você não vai ter também, muitas vezes não vai ter resposta, ou muitas vezes não vai ter uma resposta muito mais profunda, vai ter mais dúvidas quando não tiver resposta, uma resposta rasa ou resposta nenhuma. As religiões espiritualistas, ou seja,
que acreditam na existência de um corpo mortal e de uma alma imortal podem enfrentar esse problema criando teorias baseadas em algum livro que se considera escrito a partir de uma revelação divina. Eu uso a palavra aqui, Deus. Se ele está falando de várias religiões, ele fala, certo? Seria revelação divina. Deus aqui é o Deus, por exemplo, das três maiores religiões, né? Eu já falei para vocês. Cristianismo, judaísmo e islamismo. A palavra correta aqui seria uma revelação divina. Aí ele cita, né? Como o Corão para os muçulmanos, a Bhagavad, né? Um bem complicado. Gita, conhecido mais como Gita, para os hindus. E a Bíblia para os cristãos. Por exemplo, ou por meio de uma transição oral de revelações individuais feitas a alguém que se considera capaz de se comunicar com o plano sagrado, como são os profetas, os médiuns, os babalorixás. Esse babalorixá é como um profeta, um sacerdote do candomblé, por exemplo. Então, ele liga aqui as religiões espiritualistas, repetindo, né? Ou seja, que acreditam na existência de um corpo mortal ou de um homem mortal, podem enfrentar esse problema. Que problema ele fala aqui? Os problemas que, as respostas que a ciência, né, como eu falei, com suas tentativas de explicar tudo de forma que segue razões materiais, né, não vai conseguir ter ali uma resposta que ela obtém com a experimentação. Né? A ciência ela comprova muitas coisas com experimentação. Na comprovação, para comprovar algo, vai ter a experimentação, vai ter as respostas, ou se é um fato histórico, depoimentos, documentos, hoje, mais recente, né? Depois da fotografia, são as imagens fotográficas, inúmeras provas. Então, isso vai ser um problema. Justamente porque nem os próprios escritos sagrados de várias religiões, também foi um tema que a gente viu, né? Os escritos sagrados, eles não vão ser utilizados como também documento por meio da ciência, porque justamente, em sua maioria, os escritos sagrados, os livros sagrados, são revelações divinas de cada religião. Né? São revelações espirituais, revelações de divindades, uma única ou várias, e a ciência ela não vai utilizar algo que uma entidade revelou, né? Essa entidade ela não tem acesso, não tem comprovação, uma entidade espiritual, né? Não é uma entidade humana, né? Que se tornou algo sobrenatural. Então, mesmo com os documentos escritos, né? Que são os livros sagrados para essas religiões, não serão utilizados, né, como material científico para analisar as mesmas. É mais utilizados muitas vezes você tira informações históricas, historiadores da época de Jesus, por exemplo, época lá da civilização egípcia, né, que teve o êxodo, o próprio José, né, que virou governador do Egito. Então, eles vão tentar buscar as informações de cada civilização, né, na Babilônia, por exemplo. Então, chama formações cruzadas. Né? Você pega uma informação de um registro ali, determinada civilização, um exemplo que eu falei, eu estou falando do exemplo do mundo judaico e cristão. Né? Uma informação daqui, o povo judeu, por exemplo, o povo de Israel passou, né? Passou pelo Egito, passou pela Babilônia, no caso foi o cativeiro ali, e buscam esses documentos que comprovem aquilo ali que estão nas passagens da Bíblia, da Torá, ou até do Corão, quando se refere a Abraão, por exemplo. Isso seria mais a fatos que os livros sagrados descrevem. Né? Aí quando a gente entra para as questões espirituais, aí não tem como. Seria mais para questões desses fatos, as próprias narrativas, né, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, da Torá, do Alcorão, que compreendem apenas registros, memórias ali. Como eu falei, o Êxodo, a descendência de Abraão, questão também do cativeiro, né, na Babilônia. Então,
fatos que os próprios livros sagrados contam, né? Aí, a única coisa que a ciência, as pesquisas científicas vão poder trabalhar com informações cruzadas são nesse sentido, né? Essas informações. Mas, como falei, repetindo mais uma vez, questões espirituais, também questões místicas, né? Ou até questões filosóficas, quando a gente pode inserir o budismo, o shintoísmo, né? A ciência não vai ter muita profundidade, ou nenhuma profundidade, não vai ter muita abertura, que não segue a razão científica. A própria ciência pode, de forma grosseira, classificar como questões que fogem da razão, as questões espirituais, muitas questões religiosas. São coisas que fogem da razão, né, dentro do contexto científico. Né? A ciência afirma isso. Na esfera da religião, não se necessita de uma demonstração racional para aquilo que se professa, né, como verdade. Aquilo confirmando, né, a essência da questão da religião, da espiritualidade, até da filosofia, dos pensamentos filosóficos espirituais, não a filosofia em si. A essência deles não é o material, e sim o imaterial. A essência, né? Claro que atividades, construções sagradas, o próprio livro sagrado são de fato algo material, mas o próprio livro vai ter valores imateriais, os ensinamentos, né? Até o valor do conhecimento hoje, o próprio conhecimento científico, né? As importâncias, o valor para a pessoa, ele também se revela até imaterial. Você desbravar o mundo, por exemplo, e entender coisas que não entendia. A sensação que você tem ali é algo imaterial. Então, voltando. Ou seja, na esfera da religião não se necessita de uma demonstração racional para aquilo que se professa. Professa, se acredita, se defende, né? Se propaga pelo mundo como verdade. Né? Mas a fé não é necessariamente oposta à razão. O fato de a religião recorrer à razão, a razão baseada no material para explicar a fé, né, ou a razão, o que dificulta ou invalida, né, o essencial da fé, como eu falei, né, que é imaterial, não invalida o oposto, né, que é a ligação da fé, aí partindo do mundo religioso, o mundo da fé, o mundo espiritual, o mundo místico, por exemplo, de ligar a algo que tem questões científicas, algo que liga à razão. Então, não é o mesmo comportamento da ciência para a religião, né? Que é de negar muitas coisas. O comportamento da religião para a ciência é de tentar explicar muitas coisas que seus livros sagrados falam, né? De forma mais humana. Então, não é negar o conhecimento científico, mesmo que o conhecimento científico negue algumas questões espirituais. O termo filosofia da religião, que aparece a partir do século XIX, né? Dos anos 1801, né? É a partir da filosofia, que se ocupa de examinar racionalmente as explicações religiosas. Mais uma vez, a palavra racionalmente. Né? A existência ou não de Deus foi uma questão que movimentou o pensamento de muitos filósofos, desde a antiguidade, como Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona e Nicolau de Cusa. São sempre lugares, né? Antigamente se referia muito a lugares de cada pessoa, né? Porque o lugar, primeiramente, era conhecido, a pessoa, não. Né? Você fala, fulano é de tal lugar. Até no enredo cristão, né? Nos existe no Novo Testamento, fala Jesus de Nazaré, por exemplo. Sempre se referia muitas pessoas assim, antigamente. Então, quando ele fala também aqui de Deus, o Deus das três maiores religiões, ele também, essa questão da existência ou não de um Deus, né? Ele se refere também a outros deuses também. Mas, claro que já na era cristã havia muita discussão sobre as comprovações, a ligação ao tal do racional. O próprio Tomás de Aquino, Agostinho também, chamado Santo Agostinho também, ele era dedicado ao estudo dos evangelhos, por exemplo, ligado com a filosofia. Então, finalizando aqui com o início do contexto histórico, vou ler só o primeiro parágrafo para vocês. O cenário histórico que serve de pano de fundo para a discussão desses pensadores é o desenvolvimento
e a ascensão do cristianismo, como eu falei, né? Na era cristã, a questão dos evangelhos. E grande influência da Igreja Católica como instituição social. Grande parte da Idade Média, né? Não só foi instituição social, mas foi também política, era o poder, né? Se o Império Romano se esfacelava, ou seja, se acabava, e enfraquecendo, a Igreja acumulou grande riqueza material. Se o Império Romano sofria ataques de povos bárbaros, gente, é quem não era romano, né? Como a gente vê nos filmes, retratando muitas vezes de forma, diria vulgar, bárbaros como as pessoas violentas, ignorantes. Eram povos que não eram romanos, chamados povos bárbaros. Também todo tipo de comportamento que fosse diferente do romano era classificado como algo que a gente entende hoje como bárbaro, né? Por isso que tem esse nome bárbaro, né? Barbaridade. São a pessoa que vai fazer algo que você não acha normal, né? Vai lá, acha, a gente chama de barbaridade. Vem desse termo, né? Vem dessa questão da visão dos povos, povo romano com os povos de fora, né? Que chamavam de bárbaros. A igreja desempenhava o papel de conciliadora entre a nobreza feudal. Né? Teve a nobreza feudal e a própria realeza, né? Realeza, família real, rei, rainha e seus filhos. E o poder, a lei, tanto dos bispos, né? Os cardeais, que eram os poderes locais, e o poder central da igreja, que era o poder chamado poder papal, né? O poder do papa. Então, o próximo a gente continua nessa questão histórica, e já começa na questão cristã, né? Porque quando a gente fala da filosofia da religião, tem um bom crescimento de, como ele fala, né? Os pensadores que eu falei, eles desenvolvem esses conhecimentos a partir dos conhecimentos bíblicos e também na era cristã, obviamente, né? Então, vamos parar aqui por hoje. Agradeço a presença de todos e até a próxima aula.